Ajuda diária, leitura da Bíblia Sagrada, livro de 1 Reis, capítulo 18. Elias apresenta-se a Acabe. E sucedeu que, depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias no terceiro ano, dizendo: Vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. E foi Elias apresentar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. E Acabe chamou a Obadias, o mordomo, e Obadias temia muito o Senhor. Porque sucedeu que, destruindo Jezabel os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas, e de 50 em 50 os escondeu numa cova, e os sustentou com pão e água. E disse Acabe a Obadias: Vai para a terra, a todas as fontes de água e a todos os rios. Pode ser que achemos erva, para que em vida conservemos os cavalos e mulas, e não percamos todos os animais. E repartir entre si a terra para percorrerem. Acabe foi à parte por um caminho, e Obadias também foi sozinho por outro caminho. Estando, pois, Obadias já um caminho, eis que Elias o encontrou. E conhecendo ele, prostrou-se sobre o seu rosto e disse: És tu, meu senhor Elias? E disse ele: Eu sou. Vai e diz a teu senhor: Eis que Elias está aqui. Porém ele disse: Em que pequei para que entregues a teu servo na mão de Acabe para que me mate? Vive o Senhor teu Deus, que não houve nação nem reino aonde o meu senhor não mandasse homens em busca de ti. E dizendo eles: Aqui não está, então fazia jurar reinos e nações que não te havia achado. E agora diz tu: Vai, diz a teu senhor: Eis que aqui está Elias? E poderia ser que, apartando-me eu de ti, o Espírito do Senhor te tomasse, não sei para onde, e vindo eu a dar as novas a Acabe, e não te achando ele, me mataria? Porém eu, teu servo, temo ao Senhor, desde a minha mocidade. Porventura, não dissera a meu Senhor o que fiz, quando Jezabel matava os profetas do Senhor, como escondia 100 homens dos profetas do Senhor de 50 em 50 numa cova, e os sustentei com pão e água? E agora diz tu: Vai e diz a teu senhor: Eis que Elias está aqui? Ele me mataria. E disse Elias: Vive o Senhor dos exércitos, cuja face estou, que deveras hoje me apresentarei a ele. Então foi Obadias encontrar-se com Acabe e lhe anunciou, e foi Acabe encontrar-se com Elias. E sucedeu que, vendo Acabe Elias, disse-lhe: És tu o perturbador de Israel? Então disse ele: Eu não tenho perturbado Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguistes a Baalins. Agora, pois, manda reunir-se a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal, os 400 profetas de Acera, que comem na mesa de Isabel. Então Acabe convocou todos os filhos de Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. E se Baal, seguiu. Porém o povo nada lhe respondeu. Então disse Elias ao povo: Só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si um deles, e o dividam em pedaços, e o ponham sobre a lenha, porém não lhe coloquem fogo. Então eu prepararei o outro bezerro e o porei sobre a lenha, mas não lhe colocarei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por meio do fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu, dizendo: É boa essa palavra. Então disse Elias aos profetas de Baal: Escolhei para vós um dos bezerros, preparai primeiro, porque sois muitos. Invocai o nome do vosso Deus e não lhe ponhais fogo. E tomaram o bezerro que lhes dera, e prepararam e invocaram o nome do Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Baal, responde-nos. Porém, nem havia voz, nem que respondesse, e saltavam sobre o altar que tinha feito.
E sucedeu que ao meio-dia Elias zombava deles e dizia: clamai em altas vozes, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa que fazer, ou que intente alguma viagem, ou talvez esteja dormindo e despertará. E eles clamavam em altas vozes, se retalhavam com facas e com lancetas, conforme o seu costume, até derramarem sangue sobre ti. E sucedeu que, passando o meio-dia, profetizaram eles, até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse ao povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Então restaurou o altar do Senhor que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, a qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha, dividiu o bezerro em 2 pedaços e pôs sobre a lenha, e disse: enchei de água 4 cântaros e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: fazei a segunda vez, e o fizeram a segunda vez. Disse ainda: fazei a terceira vez, e o fizeram a terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar até o rego, e ele encheu de água. Sucedeu, pois, que oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, porque eu sou teu servo, e conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu és o Senhor Deus, e que tu fizeste voltar o seu coração. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caíram sobre os seus rostos e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E Elias lhe disse: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. E lançaram mão deles. Então Elias o fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque há ruído de uma abundante chuva. E Acabe subiu a comer e a beber. Mas Elias subiu ao cume do Carmelo, se inclinou por terra e pôs seu rosto entre os seus joelhos. E disse ao seu moço: sobe agora e olha para o lado do mar. E ele subiu, olhou e disse: não há nada. Então disse ele: volta lá 7 vezes. E sucedeu que a 7ª vez disse: eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem, subindo do mar. Então disse ele: sobe e dize a Acabe: aparelha o teu carro, desce, para que a chuva não te impeças. E sucedeu que entrando, o céu se enegreceu com nuvens e vento, e veio uma grande chuva, e Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. E a mão do Senhor estava sobre Elias, ao qual cingiu os lombos, e veio correndo perante Acabe até a entrada de Jezreel.